Bom dia, meus irmãos. Hoje é o terceiro estudo no livro de Marcos. A lição de hoje tem como título Parábolas e Milagres, baseadas nos capítulos 4 e 5. Mas eu vou dar ênfase ao capítulo 4. Ainda que Jesus usasse o ensino alegórico até um certo ponto anteriormente, a partir dessa ocasião, ele começa a dar um diferente método de ensino. Só agora, nessa parte do seu ministério, ele começou a empregá-la, esse método alegórico, parábolas, como veículo importante de expressão. Conforme as multidões foram aumentando, a oposição se intensificando e os seguidores superficiais foram se multiplicando, Jesus adotou a parábola como um meio de instrução dos seus próprios discípulos, de um lado, e de outro, escondendo a parte importante, a substância do seu ensino, dos ouvintes superficiais e aqueles que eram contrários à sua pregação, os opositores. Nesta ocasião, ele usou parábolas para ilustrar certas características do reino. O local, o cenário para a apresentação da primeira dessas parábolas foi a beira-mar, e se presume que seja o mar da Galileia. Novamente, a expressão da multidão obrigou o Senhor a falar ao povo de dentro de um barco um pouco afastado da praia. Vamos ler o texto. Versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador. Aí começou a parábola do semeador. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O solo à beira do caminho ficou endurecido com a passagem de muitos pés, de modo que a semente ficou na superfície à vista de todos e as aves a comeram. A segunda área onde a semente caiu foi o solo rochoso, que não deve ser entendido como terra contendo pedras, mas uma rocha coberta com uma fina camada de terra. O calor do sol primeiro transformou esse solo em um viveiro que produziu rápida germinação, e a seguir uma fornalha que queimou e secou a tenra plantinha, tão pequenininha, né? Plantinha. E o restante da semente foi semeada em boa terra. É simplesmente razoável que se presuma que a maior parte da semente fosse semeada nesse tipo de solo, e não apenas 25%, como se declara às vezes. Ela vingou e cresceu. Não foi o fruto que vingou. Foi a semente que cresceu. Versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo que é dito em parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. O que é esse mistério que Jesus se refere? Bom, nas misteriosas religiões pagãs, nas religiões pagãs da época, as pessoas que se iniciavam, que estavam começando a serem instruídos nos ensinamentos dos cultos pagãos, não eram revelados tudo a respeito do culto aos que de fora. Sobre o reino de Deus, a mensagem total e completa do Evangelho era instruir os iniciados sem revelar os itens
da instrução àqueles que estavam de fora, que estavam ouvindo sem interesse, mas de se aprofundar realmente os curiosos na realidade, eu imagino. Isso está de acordo com o princípio bíblico que nós lemos lá em Isaías e lemos em Romanos. Isaías 6, 9 e 10 diz assim: Ele disse: vai, diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E em Romanos 16, 25 e 26, lemos assim: Ora, há aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Resumindo, é o seguinte: o princípio, o mistério da revelação bíblica, da compreensão bíblica, restringe-se, está destinado apenas àqueles que se tornaram espirituais pelo devido relacionamento com Cristo e a sua mensagem. Vejamos a confirmação disso lá em 1 Coríntios 2, 6 em diante. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se os tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou para nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O versículo 13 de Marcos 4 diz assim: Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Aí Jesus começou a explicar: o semeador semeia a palavra. O semeador não foi identificado, mas obviamente representa o próprio Cristo e todas aquelas pessoas, todos os que proclamam o Evangelho. A semente é a palavra, a qual é a palavra de Deus, ou a mensagem que vem de Deus. As aves representam Satanás, que se aproxima daqueles que ouvem a mensagem e evita que haja germinação da semente. As pessoas ouvem simplesmente a palavra, e isso é tudo. Referindo-se ao versículos 5 e 6, alguns ouvintes da palavra recebem com intensa alegria, com aparência de sinceridade e alegria, são genuínas, e demonstra isso para todo mundo. Mas a declaração de que não tem raiz indica a superficialidade da sua recepção, da maneira como receberam a palavra. São de pouca duração, são transitórios. O calor do sol ilustra a vinda da angústia, da perseguição, que logo se transformam em pedra de tropeço, e eles se afastam porque a experiência com a palavra de Deus não é genuína. Os espinhos são as ansiedades e as preocupações relativas aos interesses de hoje, do dia a dia, do cotidiano. A fascinação que a gente tem por ter bens materiais, como se isso fosse satisfazer a vida da gente. Essas coisas podem sufocar a palavra e torná-la infrutífera. A boa terra significa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem. São pessoas que ouvem, entendem e que são sinceras e que se apropriam da mensagem do Evangelho permanentemente. Nos versículos 21 em diante, ele começa a falar sobre a candeia.
Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. O propósito de Cristo nessa ocasião era enfatizar a responsabilidade que recai sobre o ouvinte das parábolas. Aquele que foi iluminado deve, por sua vez, iluminar os outros. Ao que tem, o princípio representado nessa declaração deve ser aplicado especificamente ao reino da verdade e à sua apropriação. Aquele que toma posse da verdade e a usa receberá maior esclarecimento, mas aquele que se recusa a apropriar-se da verdade perderá até mesmo o conhecimento da verdade que uma vez possuiu. A segunda parábola sobre o reino que Marcos registra é a do solo que produz espontaneamente, a partir do versículo 26 a 29. Na realidade, ela recomeça do ponto onde a parábola do semeador parou, prosseguindo exatamente da descrição do crescimento da semente que produz fruto. O aspecto do reino que está se considerando é o aspecto presente, espiritual, na sua realidade interna, como também nas suas manifestações externas. Este reino se estende pela semeadura da semente da palavra, conforme o versículo 14. No versículo 26, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz grão, o primeiro talo, depois a espiga, então o grão cheio de espiga, e logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O motivo por que a terra por si mesma frutifica é que a semente contém vida, a qual, quando colocada no ambiente adequado, produz crescimento. A mensagem do Evangelho, pela sua própria natureza, quando semeada nos corações dos homens, produz crescimento e frutifica espontaneamente. A terceira parábola de Marcos relativa ao reino refere-se à semente de mostarda. Aqui o reino é comparado a um grão de mostarda. Ficamos sabendo, né, que a mostarda é um arbusto robusto e que dá abrigo a várias aves de pequeno porte. O ponto principal aqui é que a semente da mensagem do Evangelho vai produzir um crescimento fenomenal. De pequenos começos, em razão da sua própria vitalidade interior e sobrenatural, crescerá em proporções tremendas. Isso não significa que o resultado será a conversão do mundo, nem que os homens, pelos seus esforços, estabelecerão o reino de Deus na terra como um desenvolvimento utópico, nem que o reino e a igreja sejam idênticos. A parábola descreve, entretanto, o reino da graça, incluindo multidões de pessoas redimidas que, através dos anos, vieram a engrossar suas fileiras até atingirem um tamanho imenso. Hoje comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Hoje nós podemos saber com certeza que o túmulo está vazio. Como diz lá em Mateus 28:6, ele não está aqui, já ressuscitou. Hoje ele reina e reina para sempre. Quem é que reina? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo 24:10. Por causa disso, podemos crer no amanhã. Amém, meus irmãos.